Tem um benefício bastante interessante que lembrei agora, com essa mudança que teve, né, para ser enquadrada como uma doença ocupacional. O burnout ele está dentro dos problemas gerados e associados ao emprego ou ao desemprego. Isso trouxe benefício, porque ela saiu do conceito de ser entendido como uma doença da saúde mental. E isso é bom, porque tira do estigma. Né? A gente, querendo ou não querendo, o estigma existe. Então, isso trouxe esse benefício. E aí, de forma proposital, ela saiu, né, desse enquadramento, e aí ela passa a ser oficialmente conceituada, padronizada como uma doença resultante do estresse crônico no local de trabalho, que não foi gerenciado de forma adequada. E, para isso, é importante que o colaborador, né, reúna provas de que ele, ao entrar para o ambiente de trabalho, ele não tinha esses sintomas e que esses sintomas surgiram depois, né, de saúde, os gastos que ele teve, tudo que vem impactando a vida dele profissional. Então, assim, já é um ganho, né? A gente já avança de uma certa forma. Agora, o próprio burnout também, ele está presente em 3 dimensões. Uma delas é a exaustão emocional, a outra é a despersonalização e a terceira é a diminuição da realização pessoal. Então, são nessas três dimensões que a síndrome vai se enquadrar. Então, vamos lá, só para dar uma clarificada. Na exaustão emocional, a gente é um sentimento do esgotamento físico e mental, resultante de um desgaste contínuo provocado por demandas emocionais no trabalho. A despersonalização é uma outra dimensão do burnout, que é uma forma como o indivíduo se relaciona com os outros, com seus colegas, com subordinados ou com superiores no ambiente de trabalho. Nesse aspecto, ele pode ter, por exemplo, uma atitude mais distante, mais desinteressada, mais fria, tratando-os mais como objetos e não como seres humanos. Então, essa despersonalização pode afetar negativamente o ambiente de trabalho e as relações interpessoais. A terceira dimensão, que é a diminuição da realização pessoal, ela já é uma dimensão que afeta a perda do senso de competência. A pessoa percebe-se que não está produzindo, que ela tem um declínio na motivação dela, no engajamento dela com o trabalho, na diminuição da produtividade, da qualidade de trabalho. E estudos em relação a isso já existem desde a década de 90. É uma coisa que não é nova, né? Não. Na verdade, foi acentuada. Demilton, ia falar o quê, Demilton? Fala aí. Não, uma dica de filme, já para que eu lembrei agora. Como Eliminar Seu Chefe. É uma comédia. A comédia, eu lembro. Eu lembro. Você conhece? Que bom. É exatamente isso. É exatamente uma pessoa. A Cris descreveu exatamente esse rapaz que é o protagonista desse filme, e aí eu não vou entrar muito em detalhe, porque para não estragar a brincadeira. É dos criadores de Beavis and Butthead, né? E é uma comédia muito legal. Como Eliminar Seu Chefe. E é uma comédia de 80, hein? Você vê que esse sofrimento, né, ele foi acelerado, de repente, pela situação que hoje nós vivemos, mas, na verdade, já vem de muito tempo, né? Talvez com conotações distintas, né? Mas, de qualquer maneira, já vem de muito tempo. E como aqui a própria Neide fala, né? A gente tem que tratar a consequência, e não só,
tratar a consequência que a gente passa não resolve a causa. Saúde mental é assim. A gente tem que, lógico, se preocupar em resolver o que está acontecendo, mas a gente tem que buscar a causa. E a causa está num ambiente, muitas vezes, nocivo, em termos organizacionais. E eu acho que a conscientização que se passa é o seguinte: não é preocupação, não é mimimi, não é isso. A empresa perde, o funcionário perde, a sociedade perde. É perde, perde, perde. Todo mundo está perdendo com esse ambiente nocivo. Todo mundo perde. É um jogo perde, perde, perde. Não tem ganho. Então, vamos reverter isso para uma situação ganha. Né? Vamos de um jogo que você tem a chance de ganhar. E para ganhar, o ser humano tem os seus limites. Ainda é um diagnóstico demorado, que muitas vezes a pessoa, antes de ser diagnosticada com a síndrome de Burnout, embora hoje a gente já tenha dados que 1 em cada 4 pessoas apresentam a síndrome, ainda não é assim imediato, até mesmo quando você vai no médico. E essa percepção, muitas vezes você vai ser antes diagnosticado com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico e até com a TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada. Então, muitas vezes você vai viver uma série de situações, inclusive outras situações físicas de saúde, como estômago, como dores, né, na coluna, né, musculares e tal, por tensões, uma série de sintomas antes de identificar que isso está associado ao burnout. Então, é importante estar atento que se a sua doença está ou não relacionada com o ambiente do trabalho. Não é qualquer sintoma, não é qualquer coisa que está, né, literalmente, quer dizer que a pessoa está sofrendo essa situação. Né? Precisa ser diagnosticado, precisa ser acompanhado, mas uma coisa é certa. Nós que falamos de oportunidade de mercado, eu acho que eu vou reforçar algo que eu já comentei, porque eu acho muito importante. O trabalho tem que ser algo que traga benefícios para todos, para o trabalhador, para a empresa e para a sociedade como um todo. Né? Para que a sociedade seja justa, para que cada um possa realizar os seus sonhos, o sonho do trabalhador, o sonho do empresário, ambos precisam ser realizados, ambos têm, né, objetivos a serem alcançados. Né? E nós temos que ter essa visão, né, de buscar situações de solução para um problema que está tão... Eu fiquei assim, bastante impactado, Cristina, quando você falou dos 30%. Eu pensava, sinceramente, que era algo bem mais restrito, não tinha essa noção de quantidade. Né? De que era tão grande. Um terço, praticamente, né? Quase um terço, é muita coisa. Muito. E aí já está, agora em setembro, saiu até uma matéria extremamente recente, já existe um movimento de algumas empresas que estão participando para se estudar um processo de implantação da semana de 4 dias. Isso está sendo cuidadosamente planejado e envolve várias etapas, né, de planejamento. Mas está tendo um projeto piloto da semana de 4 dias, onde vai começar a ser testado no Brasil em novembro, isso foi anunciado agora em setembro, então isso não vai começar a ser testado aqui no Brasil, mas as fases preparativas para o processo já estão em andamento desde o início desse mês. E aí são 20 empresas que vão participar desse projeto piloto aqui, mas, por exemplo, na Grã-Bretanha isso já está acontecendo se não me engano, acho que são 60 empresas, ou mais de 60 empresas que já aderiram a esse modelo, e a lógica do modelo é 100, 80, 100. Ou seja, 100% de produtividade com 80% do tempo em 100% de resultado. Então, quer dizer, aí, por que deu certo, né? E as empresas aceitaram, e já tem gente lá na Inglaterra que não aceita participar de processo seletivo se já não for nesse modelo.
porque tem mais um dia, né? Tem mais um dia na semana para resolver suas coisas, para, enfim, para cuidar, para o seu autocuidado, para médico, para o que for, né? Para cuidar, para levar o filho, para se cuidar, para o que quiser, né? Porque as empresas perceberam que era possível, mesmo com essa redução da carga horária, ter o mesmo resultado. Não afetou a produtividade. Então, foi por isso que isso está ganhando força e vai começar esse teste aqui no Brasil. Então, a gente precisa sempre estar atento com aquilo que começa a acontecer. Precisamos também ter, né, acho que as empresas precisam ter uma visão transcultural, que é olhar para fora, né, da sua cultura organizacional e perceber o que é feito em outras culturas e se está dando certo, por que não tentar, por que não ser uma coisa boa? A gente tem que estar, enquanto indivíduos, enquanto organizações, abertos para mudança. Mudar é preciso. É verdade. Antes a gente dizia assim, a única coisa certa é a morte. Não, não é. A única coisa certa é a mudança, porque até a morte é uma mudança de um estado, né, para outro, exatamente, é verdade. Então, a única coisa Correto. que é certa é a mudança, as coisas mudam e a gente precisa ter cada vez mais, são competências extremamente importantes, que é a flexibilidade, é a capacidade de adaptação ao novo, porque tudo muda assim, olha, num estalar de dedos, num piscar, né, as coisas simplesmente têm uma outra proposta, e por que não? Vamos ver, vamos pensar. E Josué começou falando muito, né, do estarmos vivos, né? E tem muita gente viva que já morreu e não sabe. É verdade, Viver é o primeiro passo, temos que estar vivos, mas temos que ser capazes de usufruir, de ter prazer, de produzir. Exatamente. E para produzir, trabalhar, a gente tem que estar bem. Se a gente estiver mal, a gente não consegue produzir mais. É ter um compromisso. Compromisso é uma ruptura. O empresário e o mundo, né, durante muito tempo, viveu do tempo de trabalho das pessoas. Quanto mais tempo ela trabalhava, mais pedra ele colocava na pirâmide. Isso aí. Mas isso foi 2.000, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Hoje, a maior parte do trabalho exige muito mais aspecto intelectual do que o braçal, até porque o braçal, isso é irreversível, cada vez mais será dominado e realizado através das tecnologias.